Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É um dos maiores fenómenos de popularidade da televisão portuguesa e o improvável campeão de audiências da RTP. Com o preço certo, Fernando Mendes conseguiu consolidar um público fiel a um homem e a um formato que é praticamente transversal a todas as idades e condições sociais. Fernando Mendes está também de novo no teatro, neste caso no Teatro Vilaré, em Lisboa, com a peça Noivo por Acaso, dos mesmos criadores do êxito que foi Caixa Forte. Fernando Mendes, bem-vindo à RDP Internacional. Muito obrigado, eu é que tenho muito gosto de me prazer estar aqui. Ao programa Germano Campos Entrevista propunha que nestes próximos 45 minutos, e vais ver que vão correr muito rapidamente, falássemos do presente, mas também do futuro e do passado. Para já, vamos recuar quase 30 anos até 1988. O que é que aconteceu nesse ano? De 88? 88. De 88 eu não me lembro bem. 80 sim, foi quando me estreiei. E 8 anos mais tarde? 8, ai, grande rasteira, logo para começar já me estás a dar uma rasteira. Ah, exatamente. O que é isto? O foguete. Ah não, isto é prova dos novos. Prova dos novos, exatamente. O Nelson Pequeno. Que engraçado. Eu acho que a Fórmula todos é muito mais importante. Esta vida é Fórmula 1, com muitos adversários. No pódio só pode um, outros enchem formulários. Ai, zum, 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 chegou a Fórmula 1. Ai, zum, 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 chegou a Fórmula 1. Comum, custam uns 8.000 palhaços no meio das emoções. Há quem sinta muito e goste na posta de colchões. Só de ver o Alan Poste. Ai, zum, 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 chegou a Fórmula 1. Ai, zum, 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 chegou a Fórmula 1. Chegou a Fórmula 1. Quantos quilos é que tinhas aqui, Fernandinho? Tinha para aí uns 70 e tal. Tinha metade também exagero, mas tinha para aí uns 70 e tal. Já foi há quase 30 anos. Há quase 30 anos, é verdade. Esta revista foi muito importante. Há quanto tempo que não ouvias isto? Epá, olha, há muitos anos mesmo. Não, se calhar desde essa altura, vou-te ser sincero. O disco ainda o tenho em vinil. E desde essa altura, esta revista foi realmente a revista que nos lançou, por isso é que se chamava A Prova dos Novos. Quando tu dizes nus, é porque realmente, nus com O, atenção. Sim, exatamente, porque o resto é uma desgraça. Lançou vários nomes hoje confirmadíssimos e consagrados. Com certeza, portanto era o Carlos Cunha, era a Marina Mota, era eu, era o Zé Raposo, era a João Abreu, era a Vera Mónica, que já era consagrada na altura, por isso é que se chamava A Prova dos Novos, que eles quiseram na altura apostar na malta nova, e acho que foi uma excelente aposta, para nós foi excelente, e para o espetáculo também, porque foi uma revista que durou, se não quero mentir, mas alguns 16 meses. Que é uma coisa mais ou menos impensável hoje em dia. Hoje em dia, acho que sim. O La Féria talvez poderá fazer. Sim, 2 anos, 20 aos 24 meses. Sim, agora uma revista ou uma comédia tu não aguentas tanto tempo no mesmo sítio. No mesmo sítio. Sim, sem contar com os itinerantes, não é? Sim. E, portanto, nós na altura era só o Parque Mayer e Sá da Bandeira, o máximo que poderíamos fazer. Quando vocês há 30 anos se lançaram nesta Prova dos Novos, acreditaram todos que 30 anos depois estariam nos lugares que ocupam? Não, em primeiro lugar, nós nem acreditamos. Uns dias antes da estreia, nós como novos e pouco experientes, dissemos assim, epá, isto não tem graça nenhuma, a peça vai ser... Vamos falar com os autores e dizer, epá, mudem isto tudo. E eles, vocês são malucos, isto é um grande espetáculo. E nós, com pouca experiência, epá, não nós achamos graça. E que depois da estreia viu-se logo que foi um sucesso muito grande e, pronto, e foi tal a rampa de lançamento para nós a nível de teatro, e depois a televisão também é importante, mas o teatro foi realmente a Prova dos Novos, que portanto, foram 2 espetáculos. Foi a minha estreia, que era muito fraquinha, mas é a estreia porque realmente foi quando me estreiei. Esta era a tua música, Nelson Pequeno.
Nelson Pequeno. Que era uma alusão ao Nelson Piquet, Nelson Piquet da altura, exatamente. Brasileiro da Fórmula 1. E eu, como era pequenino e magrinho, era Nelson Pequeno, que era engraçado aquilo. Fernando, de todo o elenco jovem dessa altura, todos ainda estão no ativo ou alguns que ficaram pelo caminho? Deste grupo estão todos. Está o Zé Raposo, está a Maria João, a Marina, o Carlos Cunha, eu, a Vera. A Vera não tenho sabido muito, mas acho que está tudo no ativo. Pronto, depois o resto houve muita gente das discípulas, que chamavam na altura, bailarinas, e muitas delas já se retiraram do teatro. Mas estes 6 ou 7 continuam todos no ativo, felizmente. Graças a Deus, e isso significa que o teatro, apesar de grandes oscilações, continua a atrair público, continua as pessoas, talvez não com aquele ritmo e aquela intensidade, graças muitas vezes à televisão, e que corta um bocadinho as pessoas de irem ao teatro, mas apesar de tudo ainda vão. Ainda vão, e está a acontecer uma coisa muito engraçada em Lisboa, que eu fazia ideia, mas não sabia que havia tantos teatros em Lisboa e quase todos a funcionar. É engraçado, e com grandes peças, e isso é muito bom. E para todos os gostos? E para todos os gostos, pois, tem que haver. Aliás, é o que faz falta ao Parque Meira, é ver. Eu acho que se o Parque Meira fosse remodelado, devia ser não só para a revista, não só para a comédia, mas para todos os gostos, porque ali há espaço para tudo. Mas isso são outros 20 interessantes. Exatamente. O que é isto também? Ora, o nome da revista não me lembro, mas isto era. Eu vou dar mais isto é Cluny Colson. Toma lá a revista. Toma lá a revista. Isto foi no Teatro Maria Matos. Foi porquê? Porque o Maria Vitória ardeu na altura e nós fomos para o... Isto tem, vou-te dizer quando, a minha filha tem 29, isto tem para aí 29 anos, 28, 29 anos, sensivelmente, esta peça, sim. Isto é o Cluny Colson, fazia o Júlio César, sabe? O Nero? O Nero. O Nero que era neurótico. As coisas que tu sabes, pô. Agora lance os cristãos às Exatamente. feras e invente torturas horríveis, torturas que a história não ousará repetir. Mas este Nero é louco! Olha, Nero não é esta miúda louco. já não está, que é a Leonor Henrique já não está no teatro. Mas tratou-se de um neurologista e ficou apanhadinho dos córneos. Eu não sabia que o Nero era este monstro terrível. Não sabia? Não sabia porque não viu o Covades. Não viu? O Covades, toda a gente sabe que o Nero era doido porque o Covades é histórico. Dá-me um beijinho. O meu maior prazer era de lançar os cristãos ao Tu também parece aqui. serem comidos por leões. Sim, eu também fazia esfiava este quadro. Se eu estava com o polegar para baixo, Já eram tem comidos tantos anos, já nem me lembro. Se eu estava com ele para cima, comia-se. Comia os cristãos novos. É, comia tudo. Só os velhos é que ele dava aos leões. Histórico. Dá-me um beijinho. Aqui, é que eu não estou em Roma, estou em Lisboa. Então dá-me 2 beijinhos. Mas olha que isso de comer os cristãos novos devia ser terrível. Para outros tempos, outra civilização. Havia cristãos que gostavam tanto de ser comidos. Eram comidos 2 e 3 vezes na mesma noite. Está a ver? Olha, outro dia fui ao comício. Tudo, vocês têm que se divertir muito a fazer isto, não é? É sim, mas nessa altura nós ainda éramos muito novinhos, portanto nós, antigamente, para as buchas que nós chamamos, não é? Portanto, as frases, as piadas fora do texto não eram tão fáceis como hoje, não é? Havia mais rigor, além de aprendermos muito, eu aprendi muito com o Cluny Colson, com o Henrique Santana. 2 grandes mestres. Grandes mestres mesmo. E eu apanhei-os numa fase, como é que eu ia dizer, não de fim de carreira deles, mas já com uma idade porreira de dizer, vamos dar a oportunidade aqui à malta mais nova. De escrever até de escrever. Que não era o meu caso, que eu nunca tive. Nem hoje. Se pego num papel e uma caneta, não faço ideia. Não sai piada. Tu és conhecido por seres muito repentista e apanhares uma... Isso no preço certo, então é fatal, como o destino. Aparece uma palavra e tu modificas consoante o som da palavra e tal, e faz ali um gag. Ao escrever não sai nada? Não, nada mesmo, nada. Não tenho jeito, nem a primeira frase não sei. Posso ter uma ideia, mas nem a primeira frase sei escrever. Tens que delegar em terceiros. Pronto, ainda bem que há gente para tudo, e tem que haver autores, atores, e tem que haver tudo. Portanto, é bom para eles que escrevem para mim, é ótimo eu não escrever, porque assim eles têm trabalho e escrevem para mim. E tu também, uns a escrever, outros a representar.
Tu és filho de um grande ator, grande ator de comédia, de que infelizmente hoje ou pouco nada se fala, que é o Vítor Mendes. Tu olhavas para o teu pai como um ídolo e um modelo a seguir? Sim, completamente. Porque sabes que eu fui habituado a ir ao teatro, não é? Eu e os meus irmãos. Pois, mas só tu é que seguiste a carreira. Só eu que, pois, aconteceu. Porque nós, na altura, víamos, eu já disse isso várias vezes, porque na altura não podias ver o teatro na plateia, porque era proibido. Hoje as crianças já há pessoas que levam os filhos ao colo, não sei o quê. Menores até. Muito menores mesmo. Muito menores. Já vi uma senhora na plateia a dar mamão ao menino, não é? Eu até fui perguntar, olha, sobrar um bocadinho, sou pesado, mas sobrar um bocadinho também bebo. Porque realmente, não cabe na cabeça de ninguém, mas pronto. Mas se calhar não tinham de deixar a criança. Porque na altura não se podia mesmo entrar na plateia porque era proibido. E então nós víamos o espetáculo cá dentro, não fosse orquestra, na Caixa do Ponto, de lado, em todos os lados. E realmente eu fui o único que o bichinho entrou para ir para o teatro. E o teu pai reparou nisso? Reparou tarde, muito tarde, porque ele só soube. Reparou porquê? Porque nós fazíamos uma peça, nós irmãos, e mais um amigo nosso que era gordo, porque nós éramos todos muito magrinhos. E havia o nosso amigo que era gordo, ou quase gordo, e nós roubávamos os textos ao meu pai, da altura, e fazíamos a peça. Porque ele ia sair para casa, não é? Ia ler os textos em casa. Sim, claro, lia, mas nós nesse bocadinho não estávamos presentes. Mas a peça que ele tinha na altura, nós reproduzíamos essa peça à nossa maneira, em miúdos, e fazíamos lá em casa. Ele convidava uns amigos, puxava a mesa da sala lá mais para o fundo, e nós fazíamos ali o palco. Eu fazia sempre de Eugênio Salvador, que era magrinho, e esse tal amigo gordo, que era o Pedro, que fazia do meu pai, porque éramos todos magrinhos, ninguém fazia. E o teu pai via? Via e adorava. E achava piada porque nós estávamos a fazer exatamente a mesma coisa à nossa maneira, né? E inventávamos. E depois chegou a altura, antes dele morrer pouco tempo, é que eu lhe disse que o meu sonho era ser ator. E ele teve ali duas reações, uma de contente e outra de, como que diz, vê lá onde é que tu vais meter, que esta vida, isto não é fácil, isto é uma vida muito insegura, porque a dele, infelizmente, correu bem, mas o pai, quando morreu, não deixou nada. Enquanto houve alguém que deixou os terrenos, e o meu pai deixou a água e a luz e o telefone para pagar. Né? Foi o que ele deixou. Foi de repente o teu pai? Sim, praticamente. Pronto, aquele peso que ele tinha, aquela maneira de comer muito e de estar sempre com a vontade de estar com os amigos à mesa, ajudou muito a não ter cuidado com a saúde, né? Porque gostava de ser gordo, eu também gosto, mas eu hoje tenho um bocado de cuidado. Além de comer bem, mas tenho um bocado de cuidado. Brinco e não sei o quê. Já vais ao professor Povas? E vou fazer análise de 6 meses e não sei o quê. Portanto, estou bastante controlado. Mais ou menos controlado, sim, não é? Porque não sei como é que é lá em cima. Se tiver restaurantes lá em cima, vou pensar um bocadinho. Mas cá em baixo é porra de estar. 40 anos, 1975. Vem comigo ao bairro alto, ver a fruta de miudinha, que ficas em sobressalto, para fazer uma perninha. Tantas garotas engraçadinhas, ai que marotas e tão vestidinhas, pernas ao léu, até às varilhas. Ai, ricas filhas, ai, ricas filhas. Lembrei-me disso. Nunca mais me esqueci desta. Tem uma capa deste disco, tem umas pernas, não é? Não, tem a cara dele. Tem a cara dele, mas não tem umas pernas. Tem, sim, senhor. Ele no meio das pernas. Exatamente. Vem comigo ao bairro alto. Na altura ia-se muito ao bairro alto, nessa altura. Ver as ricas filhas. Ó, cachopa de olhos belos, que vendes fruta na escada, passa para cá dois marmelos, para eu fazer marmelada. Tantas garotas engraçadinhas, ai que marotas e tão despidinhas, pernas ao léu, até às varilhas. Ai, ricas filhas, ai, ricas filhas. É engraçado, este acordeão que estás a ouvir, sabes quem é que está? É o Kim Barreiros. É o Kim Barreiros. Engraçado. Eu hoje sou grande amigo do Kim Barreiros e falámos disso há pouco tempo e eu já tinha este disco, ele ofereceu-me outro. Este é mesmo original, mesmo tirado do disco, estás a ver aqui as batatas fritas todas aqui a saltar, não é? É verdade. Mas acho que realmente vale a pena recordar o teu pai. Claro que sim. Muito obrigado. Que veio
visitar a tia. Sabes que eu agora não me custa tanto, ao princípio era muito difícil, tanto ver como ouvir, ver o meu pai na televisão e ouvir depois de ele ter falecido, ao princípio foi para mim era dramático. Mas temos que ver, Fernandinho, temos que olhar, e peço desculpa estar a chamar Fernandinho, porque já nos conhecemos há muitos anos, de ver as pessoas pelo lado muito alegre, pelo lado muito positivo, e neste caso, como artista, por aquilo que ele nos deixou. É verdade. Em termos de discos e em termos de televisão, não é? É, e como tu dizes muito bem, há muito tempo pouca gente que fala nele, mas ainda há. Eu vou na rua, ou mesmo fora de Lisboa, e as pessoas mais idosas lembram-me tanto do seu pai, e você a representar faz-me lembrar o seu pai. E eu tenho uma coisa muito engraçada, que ao princípio da minha carreira, uns senhores foram ao teatro, foram ver, gostei tanto de te ouvir, e você faz-me lembrar um ator que a gente gostava tanto, não sei que há qualquer coisa em si, não sei o que. Mas não se lembravam do nome. Não, lembraram-se, o Vítor Mendes, você faz-me tanto lembrar. Incrível. Isso. Eu sou filho, não me diga. É verdade. Olha, que engraçado. Portanto, ainda hoje eu sinto que tenho qualquer coisa dele, de expressões, de maneira de estar, de maneira de pisar o palco que tenho aí. Não sei explicar, nunca soube explicar isto. É genético ou é aprendido? Eu acho que também é genético e aprendido porque todos os domingos ias sempre ver as peças. Portanto, alguma coisa ficava ali. Mas acho que genético também há muita coisa genética. Quais foram os melhores parteneros do teu pai? O grande foi o Eugênio Salvador. Salvador era o compère número 1. Era uma espécie de bucha estica, sensivelmente. Sim. Mas o Salvador tinha uma mímica extraordinária. Era excelente, Salvador. E eu tive a sorte, quando me estrear com o Eugênio Salvador. Que foi um luxo. Então não é, estrear com um ator daqueles, com aquela mímica, e depois do saber, depois assim, as vedetas da altura, eles sabiam todos muito, e se gostassem de ti, e se quisessem ajudar, diziam-te mesmo os tempos certos, olha, diz assim, dá aqui uma pausa para as pessoas rirem, para tu falares, explicavam-me tudo, e foi uma escola importantíssima, e ter estreado, porque eu estreiei a dizer meio dúzia de coisas só. Lembras da tua primeira fala? Lembro, fazia uma bicha, lembro, com Spina. Uma coisa, o brasileiro? O brasileiro, que ele precisava de ir à casa de banho e depois apareceu, digo-lhe eu, simpático, e cala esse rolo, eu sei muito bem onde é o urinol, não há que enganar, não há mesmo nada, é na Sabucaba ao fundo, em frente, a porta encarnada. E saías de cena? Isso aí é porque eu levava, pronto, na altura ele... O teu pai assistiu à tua estreia? Não, infelizmente não. Já tinha falecido? Sim, eu estreiei-me 6 meses depois, ele morreu em abril, e eu estreiei-me... Isso foi ainda mais doloroso. Muito doloroso. E a estreia, por ter muito chorado depois no fim da estreia e tal, mas foi muito doloroso, sim. Mas é a vida. Mas tive essa sorte e tive que agarrar aquilo que eu gostava, a profissão que eu sonhava ter, e tive que agarrá-la com unhas e dentes, que não foi fácil ao princípio. Até houve uma altura que eu cheguei ao pé da minha mãe, é melhor eu não continuar. Porque às vezes uns ambientes aqui, ou uma pessoa ou outra que não te tratava tão bem, mas a minha mãe disse, filho, isto em todas as profissões há isto, portanto tu tens que aguentar, e se não fosse ela, se calhar eu já não tinha continuado. Tu no princípio da carreira eras o filho do Vítor Mendes? Sem dúvida. Não eras o Fernando? Não tinhas existência jurídica ou artística? Não, durante os primeiros anos, ainda uns 5 anos, isso... Mas até à prova dos novos, mais ou menos. Talvez até aí, sim. Eu admito perfeitamente e entrei no teatro por ser o filho do Vítor Mendes. Não tínhamos cá com dúvidas, e eu digo isto com todo o orgulho. E porque o Carlos Santos, que era o dono do Maxime na altura, que era o patrão dele na altura, que ia abrir o ABC, aliás, o meu pai ia abrir o ABC, porque o Carlos Santos convidou, o ABC estava a ser remodelado na altura. E como o Carlos Santos sabia que eu gostaria de ir para o teatro, como o pai lhe tinha dito nessa altura, ele convida-me, mas diz-me, tu vais primeiro como ajudante contra a regra, portanto, pintar sapatos, pregar pregos, colar cenários. Eu ia à baixa 10 vezes por dia, comprar cola, comprar pincéis, depois enganava-me na tinta, não era a mesma cor, voltava outra vez. Houve um dia que não fui trabalhar porque eu tinha bolhas nos pés de andar tanto, né? E aqueles sapatos... Ias a pé? A pé, sempre a pé.
E aqueles sapatos de altura eram aqueles mais baratos da Feira de Carcavelos, portanto, vê lá tu o calor que entrava por ali. Também, em termos de geografia, também vocês não moravam muito longe da Feira de Carcavelos, moravam na parede, não é? Exatamente, para ir às Cubas de Carcavelos era fácil. Agora, depois do teatro para a Baixa, 10 vezes por dia era muito. Mas sabes que me fez muito bem ter começado assim a minha vida artística. Foi muito bom começar para dentro. Conhecer o outro lado do teatro. É importante. O lado completamente obscuro, completamente oculto dos olhares do E público. depois, onde as coisas que estão a ser representadas vão acontecendo porque nós cá atrás temos que fazer com que elas aconteçam, o descer o cenário, o entrarem os adereços, o entrar a mesa, porque eu acumulava depois as duas coisas. Eu à noite era atorzinho e de dia era ajudante de contra-regra, que tinha um russo na altura, que era o meu chefe, porreiro, pá, às 9 horas aqui, e eu chegava às 9, o gajo chegava às 11, a ler a bola, a ler o recorde e tal, tirando publicidade, e eu às vezes ficava ali a dormir, porque o que é que eu vou fazer? Mas sei que o primeiro dia foram engraxados 200 pares de sapatos, que estavam lá num canto, todos sujos, todos cheios de pó, de areia, não sei o quê, 200 pares, e depois andavas à procura dos pares, que, pá, 200, como é que estou, sabes? E na altura, para se poupar dinheiro, os sapatos, principalmente das bailarinas, quando eram novos eram todos pretos, mas na revista a seguir já tinham que ser brancos, pintavas. Mas na outra revista tinham que ser dourados. Os mesmos sapatos. Os mesmos sapatos, pintavas. Depois na outra tinha que ser prateados. Portanto, aquilo já tinha uma camada tal que elas ao pisarem, aquilo fazia até se ouviu. E eu cá para mim, lá tenho que pintar outra vez sapatos amanhã de manhã, tenho que começar a pintar sapatos. Tu lembras-te de uma coisa mais ou menos nessa altura, em 75, que era o Mãos à Obra? Lembro perfeitamente. É a tua estreia na televisão. Mas é assim. Temos que explicar aos nossos ouvintes, aqueles que não conheceram ou lembram-se pouco. Mãos à Obra era um programa que passava ao sábado, ao início da tarde, Exatamente. onde o teu pai estava numa carpintaria. Não era? Não, ele estava em casa. Estava em casa, mas fazia... E todos os dias, todas as semanas ia lá alguém fazer qualquer coisa. Desde o armário, um aquário, um copos. E ele ensinava, não é? E eles ensinavam. E aquilo acabava. E eu era o filho, fazia de filho, mas eu só dizia, vai buscar pregos. Sim, papá. Vai buscar parafusos. Sim, papá. Traz aí a cola. Eu só dizia assim. Uma vez tinha que dizer uma frase muito grande, dizer, agora eu fui para casa ensaiar como é que eu vou dizer isto e tal. Porque aquilo era engraçado, além de ser um programa didático e um programa que era importante para as pessoas aprenderem coisas, o meu pai no fim, a graça daquilo era, lá fiz a geneira outra vez. Ele metia a mão na cadeira. Era o fim do programa. Eu era fã. Porquê? Porque as pessoas lá arranjavam tudo. Fiz a geneira outra vez. Exatamente. As pessoas arranjavam tudo, as pessoas dessas áreas, desde as câmaras, aqui, e eles estragavam, por exemplo, na cama, por exemplo, lembro perfeitamente desta. Como é que se faz a cama? Como é que se lhe partir a perna da cama? Lá o homem arranjava, com a chave, na altura nem havia coisas elétricas, era a chave do aqui, convém pôr aqui uma coisa para a cama não oscilar, e depois no fim o meu pai sentava em cima da cama, pum, partia a cama. Lá fiz a gerar outra vez. Portanto, em todos os programas as pessoas ensinavam a tal bricolagem, mas o meu pai, no fim, partia tudo, acabava tudo. Eu não sei que é feito esses programas, se foram desgravados. Foram. Todos? Ou desgravados, ou não sei se desapareceram na Tobis na altura quando ardeu, não faço. Quando é que ardeu a Tobis? Nos anos 90. Talvez, então talvez seja. Eu tenho pena, porque às vezes até nos programas do Júlio Isidro, que o Júlio vai buscar muita coisa antiga, No Inesquecível. não se encontrou. Não há nada. Não há nada, é uma pena. Há fotografias, eventualmente. Sim, nem isso tenho. Mas lembras-te da música? Eu, por acaso, andei aqui a pesquisar a música e lembro. Era uma música de um programa. Isso não me lembro. Em 75, quantos anos é que tinhas? Tinha 10 anos. Tinhas 10 anos, 10 anos. 10 ou 11 anos, sim. Mas pronto, como ator, um bocadinho. Fazia ali só assim, não, talvez, eu vou buscar, espera que eu já venho e tal. Não dizia muita coisa. E era na altura o Zé Galvão, que era o alterofilista. O alterofilista, que era o realizador, pá, era uma joia. Lembro perfeitamente dele, que era muito simpático, tinha um corpo, uns monstruoso. braços. Aliás, até se contava uma história na televisão que um dia uma câmara, não sei se foi em Fátima, numa transmissão de Fátima, uma câmara virou-se ao contrário e ele teve que a agarrar, e agarrou mesmo, porque ele tinha força. Ele era um grande atleta, e não depois tinha um carro muito giro, que era o tal Boca de Sapo, que eu nunca tinha andado. O Volkswagen? Um Citroën. Mas era um carro com um conforto, que aquilo o meu pai adorava. Leva-me a casa. O meu pai dizia, já acabamos, leva-nos a casa. Então lá íamos nós para casa, naquele carro.
carro, aquilo era uma maravilha. Ainda hoje acho o carro muito giro, mas tinha um conforto com os bancos todos corridos, não havia cá 4 bancos, eram 2 à frente e 2 atrás. Um à frente e um atrás. Bancos corridos. Mas era um conforto, lembro perfeitamente desse... Isso é que são os momentos bons da nossa infância. Claro que sim. Recordar essas coisas boas. Vamos recordar outra vez o teu pai, figura sempre presente na tua vida, na nossa e na de muitos dos nossos ouvintes, seguramente. Venho lá da minha terra para ouvir na rádio Simplesmente Maria e quando arranjo emprego cá na casa é que vem esse meu raio da bicha que ela me saiu. Reis à parte, a Dona Maria. Mas a que Maria é que se refere? A da rádio, mas cagando aldrabice. Vocês na rádio não dizem a verdade. Homem, a maior parte é tudo propaganda. A minha é que eles nunca mais Ivone Silva. com aquilo que eles serem na rádio. Mas olha que já me constou que eles iam transmitir os episódios do Simplesmente Maria na televisão. Eu não acredito, eles são todos tão feios. Quando as pessoas virem na televisão a cara que tem a Maria, acham logo muito bem que o Alberto tivesse casado com outra. Mas vão fazer. Qual que é isso na televisão? É o Simplesmente Maria. Bem, eu isso não sei. Eu sei que a minha mulher ouve todos os dias esse programa e ela gosta. E olha que ela tem bom gosto, tanto que casou comigo. Ai, tem bom gosto. Oh filho, quando isto é a tampa, como é que será o tacho? Ele havia de vir trabalhar cá para casa a ver se gostava. Se eu vos contasse a verdadeinha toda, até ficavam banzados. Conta. Calculem que ela tem um filho e o pai da criança não é casado com ela. Isso são coisas que acontecem. Pois é, mas isto na Rádio Renascença não me parece lá muito católico. Estávamos em 1970, isto foi antes do 25 de Abril, por causa da famosa radionovela, não é? Simplesmente Maria. Eu lembro. O público, as pessoas paravam às 2h30 para ouvir. A minha mãe, eu lembro que a minha mãe estávamos na cozinha e nós estávamos a ouvir Simplesmente Maria, sempre, todos os dias. Era uma coisa impressionante. Aqui temos Ivone Silva, o teu pai, e o Eugénio Salvador. Exatamente, eu lembro perfeitamente deste sketch. Eu era miúdo, eu lembro de ver, via este sketch, esta rábula no Fosse Orquestra ou na Caixa do Ponto. Era engraçado ver a Caixa do Ponto. E tu percebias as piadas? Algumas. Outras já estava tão mecanizado porque via aquilo todos os domingos que aquilo já me saía. E eu lembro, a pobre Maria chegou à cidade e só para servir tinha a habilidade de... Era mauzão. Queres que eu ainda ponha um bocadinho? Não, porque eu tenho... É que realmente é fantástico, mas o tempo está a correr e está a correr contra nós. Mas eu vou-te proporcionar um bocadinho dessa parte absolutamente genial da Ivone Silva. Ela é genial. Também tive a sorte de trabalhar com ela. A grande Ivone Silva, sempre também recordada em qualquer momento que venha a propósito neste do Simplesmente Maria. Esta é a segunda parte do sketch, onde ela falava durante 5 minutos e não se calava. É verdade, é uma coisa... A pobre Maria chegou à cidade, só para servir tinha habilidade. Não sabia nada, chegou de mão corpo e foi para uma casa para servir de estorvo. Andou por Lisboa muito distraído e teve ao domingo o dia de saída. Saiu com uma amiga e, como era lógico, foram passear para o Jardim Zoológico. Viu bichos à farta, viu bichos sem fio, elefantes, macacos, tudo no jardim. E lá conheceu, para ter um sarilho, o Sr. Alberto que lhe fez um filho. Mas esse malvado, esse pralvilho, não quis saber dela, deu sopa no filho. Sem saber se a pobre ficava famélica, pirou-se à Maria, casou com a Angélica. Isto tudo depois dela, no esforço brutal, ajudar nos estudos o Alberto Cabral. Vejam afinal como era mauzão, porque além de Alberto ele era Cabral. A Maria Fula começa a estudar e faz-se modista para se governar. Tem um professor que lhe dá bom trato. É um grande machão, Paulo Renato. Os anos passaram, a sorte não passa. Maria está rica, está cheia de massa. Já tem automóvel, tem uma casa rica e o tal professor arrasta-lhe a asa. Mas mais tempo passa, a Angélica morre, então o Alberto para a Maria corre. Já quer a Maria simplesmente aquela, quer dar nome ao filho, quer casar com ela. Maria não quer, responde agastada, refila com ele, leva uma chapada. Maria parece que lhe tem rancor, anda toda feita com o professor. Não vai na conversa, o Alberto se exude antes que a arrefeça rouba-lhe o miúdo. Maria está louca, até perde a tola. Em busca do filho, lá vai pistola.
percebes, bilhoteiro? Qual é o papel do relojoeiro? Qual é o papel do relojoeiro? O Alberto insiste, chega a ser parava. que esmurro, pois acha que ela ainda está em bom uso. A Maria ao vê-lo causa-lhe transtorno e ele continua com uma dor de cotovelo. Ele continua com a dor de cotovelo. Isto era absolutamente... Ela não parava. E a Ivone tinha uma coisa, eu também tive o prazer de trabalhar com ela, A memória? memória extraordinária. No segundo ou terceiro dia, ela tinha sempre estes textos muito grandes, tantas páginas. De quem é isto? É do César de Oliveira. Talvez. Porque ele escrevia, era quase a artista exclusiva da Ivone. Era, ela escrevia muito e bem. E a Ivone, ao terceiro dia de ensaio, ela já sabia quase os textos todos, que era uma coisa impressionante. Pá, era impressionante. Era uma mulher de palco, uma mulher que agarrava ao público com uma facilidade tremenda. Pá. Era mesmo um monstro. Mesmo. Ela chegava, aquilo era tudo dela. Pronto, o palco era todo dela, o público já estava na mão. Ela dizia só sim, ou bom dia, agarrava logo o plano. Era extraordinário. Eu lembro-me uma vez, numa peça, numa revista, uma das últimas que ela fez, era ela e o Henrique Santana a fazerem de camponesas. O público estava muito predisposto naquela noite, seguramente, a rir. E então eles entraram vestidos a camponeses, não é? E o público desatou-se, levantou-se, eles não disseram nada. Pois. Levantou-se, desatou-se a rir. Depois, por simpatia, eles começaram-se a rir também. E aquilo demorou para aí uns 5 minutos, até eles de costas a rirem-se, e o público... Aquilo estava delirante. E antes que começasse o número, aquilo levou, porque as pessoas entusiasmavam-se imenso. Havia atores, há atores que isso acontece, isso é ótimo, né? Tu, quando chegas e agarras logo o público sem dizer nada, isso é Tu consegues fazer isso? sem vaidade, mas já me aconteceu várias vezes chegar e demorar um bocadinho para começar a falar, conforme também o boneco, conforme vem vestido, também é importante. As caretas que fazes ou não são importantes, já me aconteceu algumas vezes. Tu passas tudo isso, toda essa experiência teatral para o preço certo? Sim, acho que o preço certo. Que já lá vão 10 anos? 12 anos. O fenómeno do preço certo é realmente um fenómeno, de ser o programa mais visto da RTP. Pronto, hoje em dia as audiências, essa coisa das audiências, pronto. Mas se é assim que as coisas funcionam, temos que falar sobre isso, né? Mas o teatro e a revista foi muito importante, porque quando convidaram para ir para o preço certo, eu achava que era uma coisa, isto deve ser para os apanhados, que eu não percebi, nunca fui meu apresentador na vida, nem quero, agora vou apresentar um programa, não tenho jeito nenhum. Então, vim fazer o casting e fiquei eu, éramos 9 ou 10, fiquei eu. Pessoas conhecidas. Sim. E de repente, mas para eu ir fazer isto, tenho que fazer isto à minha maneira. Então eu acho que se calhar se calhar, se me desse à parte de colocar o preço certo, fazer o preço certo à minha maneira, ajudou muito o preço certo. E então é giro isto acontecer, porque o inglês que anda pelo mundo inteiro com o preço certo, há em vários países do mundo, em 9, ao erro. E veio cá ver... O criador do preço certo. Ou pelo menos... Sim, portanto, isto é de uma empresa que é a Fremantle, e há uma pessoa da própria empresa que anda pelo mundo a ver os programas todos da Fremantle. Que é o The Price is Right. Sim, mas que tem vários programas, tem muitos formatos. E o preço certo é o único, também tem o preço certo para o mundo inteiro. Mas eu quero dizer com isto o quê? Que ele veio cá e ao princípio me disse, tu tens que fazer isto, mas tens que explicar aos concorrentes os prémios, que eles vêm cá para ganhar os prémios, e se não explicas bem os prémios, eles podem dizer, eu não percebi, portanto dê-me o prémio que ele explicou mal. Portanto, era muito importante, era o mais importante, o apresentador que se lixe, neste caso, né? E depois eu comecei a fazer à minha maneira, ele passado uns meses veio em casa e dizia, não, olha, é assim como estás a fazer, os prémios ficam para o segundo lugar, e não acreditava que nós pudéssemos fazer 3 programas numa tarde, 3. Nós gravamos 3 programas numa tarde. E então... E o quarto é direto? Não, o terceiro é direto. Portanto, gravam 2? Gravam 2 e o terceiro é direto. Às vezes quando não há futebol ou qualquer coisa, não há direto. Mas depois, o que é que aconteceu? Ele disse, isto é tão giro que nos países onde havia o preço certo, ele está a tirar apresentadores para pôr humoristas. Portanto, que ele percebeu que o preço certo, só o formato, pronto, é engraçado, mas aquilo gasta um bocadinho. Se não tivesse uma animação e pronto. Qual é que é o teu segredo? O segredo, se calhar, é a escola da revista, é teres o público ali à tua frente, que o público à tua frente é muito importante. Não, o público como eu disse ao Fernandinho, como eu disse no início desta entrevista, o público é absolutamente fiel.
Tu tens o público na mão. Às vezes tem que agarrá-lo conforme os cidades. Tu às vezes hoje dizes... Não, eu estou a falar assim, no estúdio, sim, não é? no estúdio, sim. E depois é engraçado, parece que já nos conhecemos, já nos tratamos por tu, eles tratam por tu, eu trato por tu, e posso perguntar, posso tratá-lo por tu? À vontade, então, porque aquilo já é, que eu acho que aquilo é o país real, o preço certo, é o nosso país, que vem gente do norte a sul, há pessoas que fazem 5 horas de caminho para vir ao preço certo para jogar. E pronto, eu tenho outra coisa que também fui eu que criei, foi o ajudar. Eu ajudo muito, eu dou umas dicas muito lógicas, outras menos lógicas. Tu conheces a história dos concorrentes ou não? Nunca não sabes quem é que vai concorrer? Não, eu não sei quando chego, mas poderá alguém dizer-me, olha, aquele é mais castiço, vai entrar um que é padre, vai entrar outro que é não sei o quê. Isso, pronto, mas dizem-me na altura só. Mas o público, os concorrentes, quando digo público, depois concorrentes, que eles depois vêm jogar, é muito importante para mim e para o programa que eles sejam castiços, sejam engraçados, sejam... E concorrentes com alguma dificuldade para cujo prémio é mesmo necessário, é mesmo útil? É assim, aquilo é um concurso, não é? Eu sei, e o concurso tem que ser democrático, não é? Mas eu, muitas vezes, aqui para nós que ninguém nos ouve, eu dou ali uma ajudinha simpática sem ninguém tentar... Mas o concorrente tem que perceber. Tem que perceber, sim, não vou mostrar, olha, está aqui o 16.377, não vou dizer isso, né? Mas às vezes dá-me vontade, que há pessoas... Mas tens o reverso da medalha também, é assim, tens pessoas que dizem que são isto e depois vens a saber que não são. Eu vou-te dar um exemplo. Uma vez houve uma família, alguém que se divorciou por causa do preço certo. E porquê? Porque o carro depois do preço certo, a vedeta é o carro. As pessoas querem o carro. E então é para dividir, não é para dividir. Não, é para mim, não devia ser para todos, não sei o quê. E houve divórcios porque o carro não foi para dividir e ficou só para a pessoa que... Há outras coisas que eu... Mas isso é real. É real. Há outras coisas que eu... Tu não te sentes culpado? Não. Eu sei, estou a brincar. Claro que não, mas acho engraçado. Mas é coisa que não me passa pela cabeça. Não, mas depois estás a ver, são essas pessoas que dizem, gosto tanto do programa, gosto tanto de o ver, não sei o quê, são todas muito simpáticas, mas depois, como também, já me aconteceu, posso dizer aqui, eu um dia escrevo um livro sobre isso, tenho histórias geniais. Do género, trouxeram um presunto, depois trazem-me uma data de coisas, desde o leitão ao presunto, ao artesanato, tanta coisa boa que há neste país, que é bom também divulgar o país, por isso é que eu digo que isto é o país real. Uma vez um trouxe-me um presunto e foi à monta e tal. Eu ajudei aquele bocadinho que tinha que ajudar. E ele sempre a gostar de mim, no final diz-me assim, se ele soubesse que não tinha trazido o presunto, eu mandei buscar o presunto ao amigo, agora vai levar o presunto e ir para casa e coma o presunto todo, esteja à vontade. Quer pão, quer que eu mande comprar pão. Portanto, tens essas coisas também. Ele ficou mesmo enfurecido, sim, não é? Há pessoas, pronto, eu percebo que as pessoas que gostam de vir ao programa, mas têm que ganhar o carro. O carro é que é o... Mas nem sempre há carro, ou há? 90% há. De vez em quando há uma moto, não é? Sim, 90% de carro, 10% de moto. Mas as pessoas, se for moto, vendem e... Não é como a fatura da sorte, não podem vender. Estes podem, não é? Esses podem vender à vontade. E depois, hoje em dia, tem esta vantagem. Tu levas quase tudo na hora, menos o carro e a viagem. Mas demora uma semana o carro. Antigamente demorava 3 meses, não sei o quê. Hoje levas tudo na hora. É engraçado quando vais a sair as pessoas carregadas com televisões, máquinas de lavar, para dentro das caminhonetes da junta da freguesia. Parece que houve um assalto à televisão. É verdade. E quando chegam mais cedo, fazem o seu petisco, trazem os banquinhos e põem ali o tacho. Mesmo à portuguesa. Eu noto que às vezes saio daqui dos estúdios da RTP à 1 da tarde e há um comício. É verdade. São centenas de pessoas e depois tens as juntas de freguesia, os autocarros espalhados pelas ruas. Acho que era uma reportagem gira de se fazer. É gira. E é o que eu digo, isto é o país real, isto é o nosso país. Mas tu não estás cansado ao fim de 12 anos? Não, porque é isso, porque todos os dias é diferente, todos os dias aparecem pessoas diferentes, e é isso que se calhar não cansa. E depois, claro, vamos ser realistas, estás a trabalhar há 12 anos e hoje em dia o estar a trabalhar já é uma coisa muito importante, não estás desempregado, não estás com pouco trabalho, estás a trabalhar, graças a Deus isso metes as mãozinhas lá para cima, sim, não é verdade? Mas tu, pelo menos uma vez por ano, e corrijo-me se eu estiver errado, para além da televisão, voltas ao teatro, voltas aos palcos, que é o caso deste noivo, por acaso. Que história é esta? Isto é uma história que eu não posso contar muito porque é fácil de revelar. Isto é um sujeito... Conta sem contar. Pronto. É um sujeito que vem fazer uma obra, vem fazer um orçamento de uma obra de uma agência matrimonial.
vai fazer uma obra e tal, está a fazer a obra, o senhor diz-lhe o que é que tem que fazer, isso aqui, mas ele é confundido com um americano que vem à procura de uma mulher. E lá na América, sabes, é fácil, cá também, não é? Mas é fácil perceber se queres uma mulher ou não, então ele veio a Portugal. E ele confunde este empreiteiro com o homem, com o americano. Portanto, a história depois... A partir daí a história desenrola-se toda. Os autores são dos mesmos da Caixa Forte? São os mesmos, o Henrique, o Bombares e o Roberto, que são os 3 jovens excelentes, com um talento grande, e o Henrique a ensinar é impressionante. É um homem que, além de ter escrito, tem aquilo tudo na cabeça, ele sabe tudo, sabe as falas todas, sabe que eu tenho que dizer isto ou aquilo, mas tens que ir para aquele canto, ou para aqui, ou para acolá. É uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas, o espectador comum pensa que nada, é tudo espontâneo. Não, aquilo tem tudo uma marcação. Tem tudo, muito. Rigoroso. E na comédia não se pode meter bucha. Pode. Aqui também assim, tu tens que estar seguro. Se tu, quando estiveres seguro, eu estou quase, faltam ainda ali 4 frases assim, estou a engasgar ainda. Depois aí podes, porque não podes depois fugir, porque aqui tem uma história, né? Não podes fugir a essa história para a história ser percebida, mas podes. E convém, vou dizer, que um ano e tal em cena, como tive na outra, se não metes uma bucha de vez em quando também. É na bucha da atualidade, não é? Exatamente. E mesmo para nós, e mesmo para tentar fazer, depois há as nossas coisas entre nós que o público não percebe. Eu vou tentar fazer rir o meu colega aqui. Por exemplo, a Carla Andrina, é difícil me fazer rir. Neste caso, a Patrícia Tavares e Jorge Morato também. Jorge Morato, que são todos os excelentes atores. Eu tive uma sorte em ter escolhido e estar a trabalhar com eles, que eles são realmente muito bons. Esta geração de malta muito boa e muito talentosa, e sabem muito de teatro e cultivam-se, e para mim é um orgulho muito grande. E tentar fazer rir, por exemplo, a Carla, só consegui fazer num ano e meio, só consegui fazer a Carla rir uma vez. Desmanchar-se. Mas desmanchar-se mesmo, que tivemos que parar, o público a rir e tal, porque eu sei que o público gosta disto, não é? Está sempre à espera. E lá ver agora se eles bem ou não. O que é que tu lhe disseste? Não me lembro, foi uma coisa qualquer que ela... Espontânea, não é? Espontânea, nem me lembro o que é que foi, porque eu todos os dias metia uma coisinha ou outra, tal, lá. E ela sempre, que ela fazia uma mulher séria e tal. E então riu-se, que eu depois dela acabar de rir, eu disse, pronto, acabou. E depois digo, ação! Depois continuámos no sítio onde íamos. A partir do ponto onde tínhamos parado. Onde tínhamos parado e continuámos até ao fim. Foi engraçadíssimo. Fernando, para terminar, e gostei muito... e o tempo passa realmente a correr. Passou rapidamente, 45 minutos a voar, como eu te tinha dito. Verdade. Em que ponto é que está a tua carreira artística nesta altura? Está no Porto. É assim, eu vou-te dizer, eu como ator, o meu sonho era sempre ser um ator popular. Porque ser bom ator dá um bocado de trabalho, deve dar um bocado de trabalho. Claro que tem que ter algum talento, logicamente, mas bom ator, há grandes, eu não me considero um grande ator. Agora, um ator popular que as pessoas gostam muito de mim, claro, e fazer o que faço, tentar fazer o melhor possível, bem feito, não sei o quê, mas estar no ponto que eu sonhava ter, que é esta popularidade, que é isto que me dá gozo estar nesta profissão. Porque no vedetismo nunca tive nada dessas coisas e não quero estar nem mais acima, vou tentar não estar mais abaixo. Onde estou bem, não sei qual é o meu patamar, não sei qual é o meu degrau, mas mais para cima, não é preciso, aqui estou tão bem aqui, porque sinto-me bem aqui. Agora na chamada zona de conforto, não é? Exatamente. Agora sei que é uma profissão que hoje para amanhã, alguém que entra num sítio qualquer e não gosta de ti, tu és posto para canto. Isso também na tua, em todas as áreas, isso hoje infelizmente acontece muito. Mas eu tento que vou trabalhando para quando isso acontecer, estar mais ou menos... Tens um pé de meia interessante. Exatamente. Fernandinho, muito obrigado por aqui. Obrigado eu. Até à próxima. Só uma questão última, tinha-me esquecido. Esta peça, depois da estreia e depois de estar consolidada e rodada em Portugal, pode ir além fronteiras, para Paris, para outros palcos? Poderá. Onde a nossa comunidade poderá ver e aplaudir ao vivo? Poderá. Não tão fácil, porque o cenário é mais difícil. Um cenário de comédia é muito mais difícil de transportar, porque pode-se partir, porque isto é uma casa, não sei o quê, não é tão fácil, mas tudo pode. E, aliás, eu fui com uma revista ao Olimpiado de Paris, porque eu quis ir, apeteceu-me ir, eu é que arrisquei a ir, foi extraordinário,
porque qualquer pessoa pode ir ao Olimpiado e dizer, ele foi ao Olimpiado. Tu, se pagares, as portas estão abertas. Exatamente, qualquer pessoa pode lá ir. Você pode lá ir almoçar, desde que pagues a renda ao senhor. Tá, qualquer pessoa vai ao Olimpiado. É uma questão de estarem atentos e de esperarem, não é? Exatamente. Muito obrigado, um grande abraço. Um grande 2016 para ti. Para ti também, para todos os ouvintes, foi um prazer estar aqui. É a pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Boa pergunta mesmo. O que é que te influencia quando escreves uma música? Isto é uma boa pergunta. Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter para serem espiões? É uma pergunta muito interessante. Que se chamará? Uau, isso é uma boa pergunta. Que fontes de inspiração, João? Várias. É uma boa pergunta. Na IRDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na IRDP Internacional e a qualquer momento em IRDP Play.